Faz um tempinho que eu tô sumido aí que tá bem corrido, graças a Deus. Tá bem cheio lá a oficina, bastante trabalho. E a gente não conseguiu fazer mais live. Faz um tempinho já que eu convidei o Hiro do pessoal da NGK para estar participando aí e falando um pouco com vocês, explicando aí de ignição, velas especiais. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Boa noite, Hiro, tudo jóia? Ô Paulinho, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. O áudio aí tá bom? Tá bom, excelente. Então tá jóia. Hiro, vou pedir para você se apresentar e o pessoal te conhecer. Eu tava falando um pouquinho aí, só para o pessoal saber mais um pouco de quem que você é. Bom, Paulinho, meu nome é Hiromori, trabalho na NGK do Brasil. Aqui eu trabalho na área de assistência técnica, sou consultor aqui da assistência. Tenho alguma experiência com mecânica. Na realidade, eu trabalho desde os 14 anos com mecânica de autos. Eu também conheço um pouco de mecânica de moto, sempre tive moto, né? Já fiz umas peripécias por aí. Então, eu gosto bastante de moto. Ah, é difícil quem gosta de motor não gostar de moto, né? É um caso de paixão aí, né? Não, e a sensação que a moto traz é muito boa, né? Ah, é divertido, né? A gente tem um alívio de estresse um pouco diferente do carro, né? Por mais que o carro seja legal também. Então, bacana. Pessoal, ele é o Hiromori, a NGK é uma das principais fabricantes do mundo de vela de ignição e sonda lambda. Fabrica cabos de ignição também, não lembro se fabrica mais algum componente, aí depois se puder falar. Hoje o tema vai ser mais a parte de ignição, para vocês conhecerem um pouco, que pouca gente fala, né? O pessoal conhece vela de lead, as coisas, mas o pessoal não sabe como funciona um pouco. Então, se você puder passar aí uma hora dessa, vai ser uma grande honra ter você com a gente nesse canal, para poder passar um pouco e a gente está aprendendo um pouco mais aí com você sobre as tecnologias, como funciona o sistema de ignição, as coisas. Então, assim, se puder falar um pouco, né, quais são as funções de uma vela de ignição, para a gente poder entender, né, começar da... Bom, Paulinho, para nós da NGK é um prazer estarmos aqui com você, com o seu público, né? Poder conversar com o pessoal, poder tirar as dúvidas, né? Sobre velas, sobre o sistema de ignição. Mas vamos lá. A primeira coisa, né? O pessoal pergunta, pô, para que serve uma vela, né? Basicamente, o que que a vela vai fazer? Ela vai conduzir a alta tensão que é gerada pela bobina, aí ela é conduzida pelos cabos, né? Até os terminais, e dos terminais até a câmara de combustão. Então, ela faz uma função de condução elétrica. E Sim, a hora que essa alta tensão entra na câmara de combustão, ela vai transformar essa alta tensão em uma centelha que vai dar início à reação de queima da mistura ar-combustível. Então, a gente pode falar assim, a grosso modo, né? Sem ela, o motor não funciona. sim, não tem como, só diesel, né? Bacana. Eu trabalhava com carro antes, né? Fechei a minha empresa de carro com 60 anos, a empresa, que veio desde o meu avô, não foi uma decisão fácil. E vai fazer 10 anos já que eu trabalho só com Harley Davidson. Eu fazia as motos por hobby e tudo. E desde que eu comecei, eu sempre trabalhei com as velas de lítio da NGK e nunca vendi vela original. Assim, a diferença de preço é muito pouca para Harley, pelo menos, e eu vejo uma grande vantagem. Mas, sim, seria legal você, como fábrica, estar explicando as características, as vantagens de usar uma vela de irídio nas motos. Bom, Paulinho, se você me permite, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de velas, né? Legal, ótimo. Basicamente, as velas comuns, os eletrodos são de níquel. Né? Níquel é um material resistente, né? É aquele mesmo material que a gente tem na moeda, aquelas moedas Uhum. antigas. Você pega a moeda da década de 70, ela está bonita ainda, está resistente, está brilhosa, né? Então é um metal altamente resistente. Né? Só que na câmara de combustão, você trabalha com altas temperaturas, altas pressões e altas tensões. E esse metal ele vai sofrendo desgaste. Então, uma evolução das velas de níquel foram as velas de 2 eletrodos, 3 eletrodos, até 4 eletrodos. Né?
Muita gente pensa que uma vela de 2, 3, 4 eletrodos é melhor. Na realidade, ela não é. A função de um número maior de eletrodos é você atingir uma maior durabilidade da vela, né? E a grande vantagem, a grande evolução que houve na vela foi o uso de materiais especiais, como platina e irídio. A platina é um material mais duro que o níquel, e o irídio é mais duro, mais resistente que a platina. Qual que é a grande vantagem, né, dessas velas? Você consegue ter um eletrodo super fino. Quando você tem um eletrodo fino, além de facilitar pular a centelha, então ele pula a centelha mais fácil, a primeira coisa que você vai notar na moto é a hora que você vai partir, ela pega muito mais facilmente. Estabilidade de marcha lenta, mesmo com motor frio, você vê que a marcha lenta fica mais estável. Sim. Na moto você nota bem a aceleração, você vê que ela responde melhor ao acelerador. Isso é nítido na moto, muito fácil de você perceber. E se você tiver em velocidade constante, por exemplo, numa estrada, melhora muito o consumo. Mas por que melhora tudo isso, né? É a grande questão. Na realidade, quanto menos material você tiver no eletrodo, porque a vela tem duas funções. Uma é gerar centelha, que todo mundo conhece, né? Gera centelha e queima misturar combustível. Só que a outra função, se nós olharmos para um cabeçote, você olhar uma câmara de combustão, ela é toda lisinha, não tem nenhuma aresta. A única coisa pontuda dentro de um cabeçote é justamente a vela de ignição. E nós temos um efeito que nós chamamos de efeito de pontas. Então toda ponta acumula calor e acumula energia. Então a vela tem que ser pontuda para poder facilitar a centelha. Só que ao mesmo tempo ela acaba virando, ela fica muito quente dentro da câmara de combustão. Então a vela tem que pegar esse calor que está na ponta dela, dissipar para o cabeçote através da rosca e do cabeçote para o sistema de refrigeração. Só que a hora que eu gero a centelha, no momento que eu estou gerando a centelha, eu vou abrir uma bola de fogo. Então imagina, gerei a centelha aqui, abre uma bola de fogo. Então ela vai abrindo, queimando a mistura. Nesse momento, se eu abro a bola de fogo e eu tenho muito material na vela, o próprio material da vela acaba roubando energia dessa minha bola de fogo. Com uma vela de ponta fina, eu consigo melhorar em muito a queima da mistura ar combustível. Daí a grande vantagem da vela de irídio. Ah, bacana. É o que eu sempre falo, pessoal, né? A gente coloca, eu falo, não com uma promessa de que vai ganhar potência no dinamômetro, nas preparações que a gente faz, mas que ela diminui as falhas que ocorrem normalmente na falha de no sistema de ignição, né? Na centelha, na combustão. Então isso melhora como um todo, né? Tanto na fase fria, como você falou, as coisas o funcionamento dela é mais linear, né? Acontecem menos falhas. E eu não sabia dessa parte técnica aí da parte do material. A gente tem uma grande concorrente, entre aspas, assim, para a Harley, que são as velas da Scream Eagle, que é a linha de competição da Harley mesmo. E elas são de platina, que vende muito, mas como você falou, aí o níquel está um parâmetro acima ainda, né? Não que seja uma vela ruim, né? Mas pelo que eu entendi, ele é um pouco mais duro, ele vai resistir um pouco mais, né? O irídio ele é mais resistente que a platina, né? Tanto que Bacana. Hoje no mercado de motos, na linha automotiva é bem comum você ver vela de platina, vela de irídio, vela de níquel, né? Na linha de motocicletas, nós temos as velas de níquel normais e nós temos as velas de irídio. Muito poucas motos originalmente utilizam velas de platina, porque Sim. o irídio acaba sendo mais vantajoso. Isso, a diferença de preço acho que é muito pouca e ela vai durar mais, né? É pouca. E o que ocorre? Assim, se nós olharmos o mercado como um todo, a maioria das motos que nós temos no mercado são de um cilindro. Algumas são 2 cilindros, algumas 3, mas as de 4 são mais nas esportivas, que a gente vai nas nakeds, nas esportivas, que nós vamos ver motores 4 cilindros. Então, para a maior parte do mercado, mesmo que o valor agregado na vela seja um pouco maior, como é uma, 2 velas que você vai pôr, é praticamente irrisório. No caso da Harley, faz tempo que eu nem coto.
Mas se eu não me engano, a vela convencional, que é a original, tá na faixa de R$ 60, a de iridium 80. A de platina, que é da linha Scream Eagle, eu creio que seja mais cara do que esses R$ 80 que a gente vende cada vela. Então, e ela tem uma desvantagem, né? Não é que é uma vela ruim, mas ela tem uma desvantagem em relação ao iridium, né? Então, achei legal essa colocação, que eu não sabia esses detalhes. Se você puder falar um pouco mais sobre grau térmico de vela, que é uma coisa que tem muita gente que confunde, tem muita gente que aplica errado, isso a gente vê bastante. O pessoal coloca as velas mais frias, mais quente é perigoso, né? Se puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, o que é grau térmico, como funciona. Bom, Paulinho, basicamente, o grau térmico é a capacidade da vela em dissipar calor. A grosso modo, a gente pode dizer o seguinte: uma vela fria é uma vela que dissipa muito calor. Uma vela quente é uma vela que dissipa pouco calor. Lá na NGK, nós fornecemos para as montadoras. Então, nós pegamos um motor, colocamos em um dinamômetro, que é uma bancada de teste, e nós saímos desde a marcha lenta até a rotação de potência máxima do motor. E nós temos uma vela especial que ela tem um termopar de alomel-cromel. Então nós conseguimos medir a temperatura na ponta da vela. Uma vela ela tem que ficar entre 450 graus e 850 graus no motor a gasolina. Então De nós média, né? fazemos... Exato. Aí nós fazemos a medição, né, para achar a vela ideal para aquele motor. Só que essa medição ela é feita nas condições normais do motor, então motor original, né? Aí vem as famosas perguntas que o mercado fala. Pô, Hiro, se eu colocar uma vela mais fria, meu motor vai diminuir a temperatura? Não, eu estou falando de dissipar o calor somente da ponta da vela. Não é do motor nem da câmara de combustão. É só da ponta da vela, né? Como você comentou, é muito perigoso você colocar uma vela mais quente no motor. Isso é perigosíssimo. Às vezes, principalmente no mercado custom, nós temos clientes que compram motos, usam uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Às vezes ele liga a moto, vai ali no barzinho, para tomar cerveja e volta para casa. Então é um uso muito curto, um tempo muito curto com o motor funcionando, o motor está sempre trabalhando frio e não exige aceleração do motor. Aí acaba carbonizando a vela, né? Então, às vezes, o mecânico, para querer resolver uma falha do usuário, não do motor, nem da moto em si, mas da forma como ela é utilizada, ele quer colocar uma vela mais quente. Isso é perigosíssimo, porque se essa mesma moto eu resolver colocar numa estrada agora com uma aceleração um pouquinho maior, ela pode entrar numa região de superaquecimento. Aí pode gerar diversos problemas para o motor. Sim, bacana. E Pode falar, pode falar. algo que é muito interessante, né, com relação a isso, é que eu estava vendo, você trabalha muito com preparação, que você até comentou agora, né? Sim, Muita gente fala assim, pô, Hiro, eu fiz uma preparação na minha moto, que vela que eu coloco? Né? Para nós indicarmos a vela, teria que colocar num dinamômetro e fazer um teste, né? Então, o que a gente comenta muito, vale muito a experiência do preparador, né? Então, vale muito a experiência do Paulinho naquela preparação de motor. Porque dependendo do que você faz de preparação, mexeu em taxa, mexeu em rotação, o que você mudou na moto, aí você pode ter que colocar uma vela mais fria do que uma outra preparação ou um tuning, por exemplo, que você não fez nenhuma grande preparação, né? Então depende muito da experiência do preparador. Como dica, a gente sempre fala, parte da vela mais fria, porque se você colocar uma vela fria demais, ela vai acabar carbonizando, se tiver na gasolina. Você perdeu um jogo de vela. Do que, de repente, você colocar uma vela mais quente e pode vir a gerar pré-ignição e você até perder um motor. sim, derrete o pistão, né? Derrete o pistão. Então, a dica é sempre parte da vela mais fria para a vela mais quente. Sim, E pode é falar. importante sempre contar
com o preparador, a experiência do preparador. Isso é importantíssimo para os nossos clientes, para o entusiasta de motocicletas. Como eu ia falar, até tocar nesse assunto, a gente trabalha com bastante preparação, né? A gente conversou um pouco já, a gente faz bastante preparação de Harley, até o pessoal comentou aí, o César Soter e o Eduardo Fogaça são os top, os primeiros lugares no ranking, que a gente tem um ranking das motos que passam acima de 100 HP, né? É uma cópia de um projeto que tem nos Estados Unidos também, com ranking lá, então até uma brincadeira saudável. A gente tá fazendo um upgrade na moto do Fogaça aí, que tá em segredo ainda, e o pessoal fala que é a vela especial que a gente tá colocando, tá esperando chegar, né? Mas a gente eu pelo menos procuro tomar muito cuidado com as preparações, principalmente de Harley, porque são muito caras as peças. Exatamente. Então, se a gente errar ali, a gente já aconteceu algumas vezes, já aconteceu de problema também, fica cara a brincadeira. Então, a gente faz as preparações, estudando muito, eu passo horas, às vezes mais de um dia com a moto no dinamômetro, ensaiando temperatura de gás que sai na boca do escapamento ali, na boca não, na saída do coletor, né? Para ir tendo um parâmetro, mistura com o som da wideband, a gente faz alguns controles para minimizar o máximo dos problemas, né? Mas cada projeto de motor tem muito estudo e a gente procura, sei que tem muito que eu posso melhorar ainda, mas a gente procura se cercar ao máximo. Então o pessoal também tomar um pouco de cuidado, né? Para não ir fazendo a esmo e correr o risco de derreter um pistão aí. Acontecia bastante nas motos dois tempos, né? Que o pessoal colocava a Aconteceu. vela mais quente e furava o pistão no meio. Mas É, legal. não é da nossa época, né? Mas antigamente, na década de 70, início dos anos 80, era comum você ter vela de cidade e vela de estrada. Na cidade você usava uma vela mais quente, na estrada você colocava uma vela mais fria. Isso acontecia Ah, muito na essa eu não época dos sabia. motores. Acontecia na época dos motores dois tempos, né? Aí tinha muito Bacana. isso. Só que se Isso eu você nunca vi. esquecesse, dava Aí problema, o né? prejuízo era grande, né? E algo que é Bacana. A escolha dela, acho que interessante, pode falar. Pode falar. algo que é interessante, Paulinho, que muita gente pergunta para mim, fala assim, pô, Hiro, por que que meu carro, a taxa de compressão é muito próxima da minha moto e a minha moto utiliza uma vela mais fria que meu carro? Porque alguns fatores interferem no grau térmico, né? O primeiro fator é rotação. Se você olhar, de modo geral, os motores de moto atingem maiores rotações que um motor de carro. Tá? Então você tem mais queima por minuto, então acaba gerando mais calor. Então é um dos motivos por quais as motos utilizam uma vela grau térmico mais frio. O outro motivo é taxa de compressão. Então, de modo geral, quanto mais taxado o motor, mais fria a vela que você vai ter que colocar, porque você vai estar gerando mais calor. Uso de sobrealimentação, que aí tem os turbos, blowers, né? Tem moto que já está vindo com turbo agora, né? Original de fábrica. HP2, né? Exato, Kawasaki. Então a brincadeira é bem legal, né? E ponto de ignição. Tem um cara aqui em Campinas, deu 400 por hora uma moto dessa, não sei se você viu o vídeo. Eu vi o vídeo, o pessoal correndo na ponte, É, né? foi demais. Essa moto ficou exposta junto com a minha no stand da Cayenne em 2018, se eu não me engano, que foi só das duas rodas. Meu, é doideira. Você vê a moto pequenininha, se acontece um acidente naquela cidade, não sobra nem parafuso pra... Tem que ter coragem, né? Mas tá vindo bastante tecnologia. A Harley até tem alguns projetos com turbo e supercharger também, lá nos Estados Unidos. Aqui ainda eu não fiz nenhum, já tem moto no Brasil, mas é muito caro, né? Então a gente tá estudando aí para quando conseguir fazer um projeto desse, deve ser bem legal, né? É bem interessante, Torque. né? Os motores da Harley têm algumas características que o tornam assim, um pouquinho distintos da maioria dos motores japoneses, alemães, né? Tanto que nós estávamos comentando que é o fato da Harley não usar sensor de detonação, né? Eles utilizam uma tecnologia diferente, né? Que eles Isso. medem a corrente de ionização dentro da câmara de combustão.
porque quando você tem detonação, muda essa corrente, então eles medem essa corrente. A dificuldade de colocar um sensor de detonação na Harley, primeiro que é um motor em V, então você teria que colocar 2 sensores de detonação. E como ele é um motor feito por partes, então é um pouco mais complexo do que a construção normalmente que a gente vê, que é um bloco de motor e vai tudo pendurado ali no bloco. Sim, bacana. É até legal você comentar isso aí. Os motores novos que tem agora no Alkate já tem sensor de detonação, é um para cada cilindro mesmo. Os motores da Twin Can, que são uma geração anterior, eles trabalham com o Ion Sense, né, que é para fazer esse atraso de ignição. Até eu falo bastante pro pessoal para evitar usar cabo de competição que vende da linha Scream Eagle, que é para motor de alta compressão, porque os cabos de vela de competição eliminam essa função do motor. Eles isolam, eu não sei exatamente o porquê, mas eles eliminam essa função. Você vê o motor dando knock lá e não ocorre mais o atraso de ponto. Se você puder explicar um pouco desses fenômenos para a gente, de pré-ignição, detonação, misfire, que acho que muita gente ouve falar, mas não sabe nem o que é, né? Aí acho que fica mais claro o pessoal entender, né? Essa é assim, é uma coisa que a gente costuma ler nas revistas, às vezes lê muito discutindo em fórum, pessoal que gosta de entrar em fórum, né? Basicamente, o que é o ponto de ignição, né? Se você imaginar, eu tenho uma camisa aqui, né? A parte do cilindro. Então, o pistão ele sobe, atinge o ponto morto superior e desce. O ponto de ignição é a posição onde eu vou jogar a centelha para que eu tenha uma melhor eficiência de queima, porque a mistura ela demora um pouquinho para queimar. Então, quando você atinge, aí depende da calibração que você está fazendo do motor, tem montadora que é 10 graus pós ponto morto superior, então quando ele está atingindo aqui, atingir o PMS, que ele começar a descer, ele vai ter consumido 50% daquela massa de combustível que entrou. Mas isso depende de montadora para montadora, né? Só que você imagina, você está lá, 1000 RPMs, então você joga a centelha nessa posição, o motor está aqui, subindo e descendo o pistão. Se você acelera o motor, essa velocidade linear do pistão, ela aumenta muito. Então, o que você tem que fazer? Adiantar o ponto de ignição. O que é isso? Jogar a centelha um pouquinho mais para baixo. Para que a hora que eu chegue naquela posição que eu determinei, eu vou ter a mesma quantidade, a mesma massa de combustível, em relação ao ar combustível queimada. Então, isso faz parte da calibração. Então, a montadora, quando está fazendo a calibração, ela se preocupa muito com isso. De modo geral, né, as montadoras, elas são... Porque você tem que ter durabilidade no motor, muitas vezes ela é um pouquinho conservadora, né? Então, quando você está fazendo uma preparação, você vê que você consegue adiantar um pouquinho o ponto e não tem grandes problemas no motor, né? Mas tem que tomar cuidado com isso. Tem que saber o quanto que você vai estar adiantando e aonde que você está adiantando, né? Que rotação que você está mexendo. Até vale dependendo muito... do que vai fazer, se adianta também acaba não ganhando quase nada, né? Só corre risco, né? Aí depende muito, aí vale muito a experiência, né, Paulinho? Quanto maior a experiência do preparador, né? Quanto mais equipamento ele tem, quanto mais know-how ele tem, melhor. Então, isso, basicamente, é o ponto de ignição. E o que é a pré-ignição? A pré-ignição é quando você tem um ponto quente na câmara de combustão, pode ser uma vela aplicada errada, pode ser carbonização que está lá no motor, e antes do pistão chegar naquele ponto onde eu vou jogar a minha centelha, como eu tenho um ponto quente na câmara, antes de chegar naquela posição, ele começou a inflamar a minha mistura ar-combustível. Tá? Então, normalmente é por ponto quente na câmara. É como se eu estivesse adiantando o ponto de ignição. Isso é a pré-ignição. Na prática, né, para os nossos amigos mecânicos, como que você descobre que deu pré-ignição? Se você desmonta o motor, o dano sempre vai estar na região central do pistão. Então você desmontou um motor agora, furou o pistão ali no centro, você sabe que é por pré-ignição. O outro fenômeno diferente é a detonação. O que é a detonação? A detonação ela ocorre depois da centelha. A pré-ignição é antes. Agora estou falando de um fenômeno depois que eu gerei a minha centelha.
A detonação, você imagina o seguinte, eu soltei a minha centelha aqui e eu vou começar a queimar, misturar combustível. Então imagina que é um efeito espacial, estou queimando para cá, para baixo, para todos os lados, né? Essa mistura, normalmente a câmara de combustão tem esse formato, essa mistura, conforme eu vou queimando aqui, ela vai sendo comprimida aqui nos cantos. Se eu tiver, por exemplo, um combustível de má qualidade, um ponto que está muito adiantado, quando eu comprimo essa mistura, ela de vez de queimar, ela explode. Aí você vai perguntar, pô, Hiro, qual que é a diferença de queima e explosão? Basicamente, a diferença é na velocidade de queima. Quando a gente fala de queima, numa misturar combustível, eu estou falando em torno de 15 a 30 metros por segundo. Quando eu falo de explosão, eu estou falando a velocidade subsônica, você chega próximo de 300 metros por segundo. Isso dá picos de pressão na câmara de combustão. Então você escuta aquele ruído, clac, 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 no motor. Aquilo é detonação. Legal, bacana. É que aí a combustão é controlada, né? A explosão não, né? Acontece do jeito que... E na moto, na motocicleta, né? Ela é agravada por dois problemas, né? Primeiro que você está de capacete, então você não consegue escutar. E ela ocorre na rotação, normalmente, de maior torque do motor. Que na moto são rotações maiores. Então você acaba não escutando junto com o ruído do motor. Então na moto é muito problemático, né? E quando ocorre detonação, o dano está onde? Sempre na região dos anéis. Então quando você desmonta o motor, o dano está ali na região dos anéis, é problema de detonação. Então fica fácil. Na Harley é um problema comum até, na Harley, a detonação. É um pouco mais fácil de ouvir, porque o motor é grande e o pico de torque é na faixa de 3.000 RPM, né? Um motor de baixa rotação. E ele vem extremamente pobre para o Brasil já. Ele já trabalha extremamente pobre, a mistura, e ele vem sem tranquilização para cá, ele trabalha mais pobre ainda. Então é um fenômeno que as motos que vêm de séries, o pessoal sai fazendo preparação, trocando escapamento, filtros, essas coisas, sem critério, sem fazer a recalibração da injeção, e então acontece bastante. É que o motor, sorte que é muito bruto, mas a gente já pegou alguns casos de quebrar, quebra na lateral mesmo, na direção da canaleta ali dos Quebra na anéis. canaleta. É até algo interessante, isso que você comentou de tropicalização, né? Porque uma característica que nós temos aqui, a nossa gasolina tem 27% de etanol. Então, para qualquer motor que você fala assim, o motor foi desenvolvido lá fora, e vou trazer ele aqui para o Brasil, ele vai ter que trabalhar com um tempo de injeção um pouquinho mais alto do que esse mesmo motor trabalharia no país dele. Tá? A não ser alguns estados americanos que têm etanol também. Tá? Mas ele normalmente ele vai trabalhar um pouquinho mais, com tempo de injeção mais alto. Muitas vezes o pessoal faz importação independente, né? Quando esse produto vem, por exemplo, ele veio para o mercado da Califórnia, ele entra para cá, por importação independente, ele não recebeu esse retrabalho para utilizar o nosso combustível. Então, muitas vezes, vai dar problema. Sim, isso acontece, assim, não acontece de quebrar a Harley, porque ela tem muita tecnologia, né, de preparação de materiais, é um motor muito robusto, né, trabalha com uma temperatura altíssima, só que é um fenômeno que acontece bastante, então a gente sempre fala para o pessoal tomar cuidado, assim, a própria Harley indica, quando o pessoal faz a troca de filtro, escape de alto fluxo, para fazer a recalibração da injeção, porque você vai empobrecer mais ainda a mistura, e pode agravar mais esse problema, né, é que tem bastante gente, enquanto não quebra, vai levando, né? Mas é um pouco perigoso, né? Porque, como você comentou, as peças de Harley são todas importadas, né? Sim. Com $1 a 5,70 é complicado você quebrar o motor. Dificilmente fica menos de 20 mil reais fazer um motor de Harley. É puxado. É uma brincadeira um pouquinho cara, né? É. E outro fenômeno que faltou nos comentarmos, né, O é o misfire, famoso misfire, né? Muita gente, quando ouve falar de misfire, pensa que é falha de ignição. Na realidade, não é falha de ignição, é falha de combustão, né? Então, aquela combustão, ela não foi bem feita.
Isso pode ser por um problema de injeção, um problema de admissão de ar, problema de compressão no motor, problema de estanqueidade e a própria ignição. O misfire, esse código, normalmente ele é captado pela rotação do motor. Então você sabe que o motor, ele vai, conforme os cilindros vão trabalhando, ele vai gerando pequenos pulsos no virabrequim. Quando ele nota uma desaceleração no virabrequim, ele acende uma bandeira. Opa, falhou uma combustão aqui. Aí cada montadora vai fazer uma calibração para ver quantas falhas vai gerar um código de avaria, né? Então ele faz essa conta. E todo mundo fala, é falha de ignição, falha de ignição. Não é só ignição. Ignição gera código de misfire, mas pode ser problema de injeção, pode ser problema de compressão de motor. Então cabe a um especialista como você fazer o diagnóstico, né? Sim. Nunca dá para passar um diagnóstico por... Eu não sei como que as fábricas trabalham, né, por telefone. Eu fico doido, às vezes, o pessoal querendo me... Ah, tô com problema assim, assim, assim. Que pode ser? Cara, sem avaliar a moto é muito difícil. É tudo chute, né? Pode ser umas dezenas de coisas, né? Então Exatamente. é legal sempre estar vendo a moto, porque às vezes tem uma gambiarra elétrica lá que tá roubando tensão da bobina, que pode ser que tá trazendo problema que ninguém viu. Então o cara troca a bobina, troca cabo, troca a vela e não resolve o problema, né? E acontece muito, Bastante. né? E a detonação, você falou um pouco, né, do sensor de detonação. Se você puder explicar um pouco mais a fundo como funciona, assim, essa parte de como é detectada, né, e como que é o controle do motor, para a gente poder entender um pouco mais. Você explicou para mim esses dias da corrente de ionização, né? Basicamente, né, o sensor de detonação, ele é um piezoelétrico, né? Então você imagina que ele é como se fosse um microfone. Então ele vai captando ruídos que são gerados ali no motor, né? Basicamente, eu tenho dois tipos de sensores de detonação: os ressonantes e não ressonantes. Quando eu tenho um sensor ressonante, ele é feito para um motor. Então, vamos pensar assim, imagina, no carro fica mais fácil da gente imaginar. Imagina que você tem um Celta 1.0 e basicamente a mesma arquitetura de motor 1.4. Se ele é do tipo ressonante, eu vou ter que ter um sensor específico para 1.0, outro sensor específico para 1.4, porque ele só vai vibrar na frequência de detonação daquele motor. Então ele é específico para o motor, né? Isso é um pouco complicado, assim, na logística da montadora, porque você imagina a Harley, quantos motores ela não tem? Imagina que eu teria que ter um sensor de detonação para cada modelo de motor. Fica um pouco complicado, né? E existe um não ressonante, que ele basicamente é um microfone e ele vai captar toda a vibração que está dentro do motor ali, que o motor começa a vibrar, desde um funcionamento normal até uma detonação. E cabe à pessoa que está fazendo a calibração determinar qual a frequência que é a frequência de detonação. Tem umas frequências características, mas cada motor vai detonar em uma frequência um pouquinho diferente. Então ele que vai determinar, né? Então o sensor vai captando tudo aquilo ali e o módulo vai olhando. Atingiu aquela frequência, ele vai lá, normalmente ele atrasa o ponto de ignição. Alguns motores você atrasa todos os cilindros, e hoje já temos motores que atrasam somente um cilindro. Então você imagina um motor de 4 cilindros, ele está atrasando somente um cilindro aqui, que é o que estava detonando. No caso da Harley é separado, ele atrasa independente. Os motores novos têm sensor detonação, e mesmo que usava em um Sense, o Twin Cam, ele atrasa independente também, ele não atrasa simultâneo os dois, full group. É bem legal isso, né? Uma dica que nós podemos dar para os nossos amigos que estão assistindo a live é que sensor de detonação ele tem torque específico. É importantíssimo você colocar no torque específico, senão você altera a frequência de vibração dele. Isso é verdade. Se eu já estava acostumado com carro, tem bastante gente que está trabalhando aqui com o Harley, que é a oficina que está assistindo,
que provavelmente vai assistir depois, isso é um sensor que o pessoal não estava acostumado a ter. Torque a gente tem que usar em tudo, né? Tudo tem torque específico. Cada parafuso da moto tem o torque. A Harley, a gente tem uma facilidade dos manuais de serviço. Não é um negócio inacessível. Você vai na concessionária, aqui não vende, mas nos Estados Unidos vende. Você vai lá, compra o manual de serviço da moto, ela tem tudo que você precisa fazer. Só que esse sensor, em específico, tem que ter um pouco de cuidado, porque senão você vai alterar o funcionamento dele, né? A gente sabe que assim, 90% das oficinas, às vezes nem torquímetro tem. Às vezes tem, mas para torquear motor só, e o resto o pessoal usa na mão mesmo. Mas esse sensor em específico tem que tomar muito cuidado, porque senão altera todo o funcionamento dele. Em alguns casos chega até a quebrar. Quando eu trabalhava com carro, eu via bastante o pessoal apertar até arrochar. Aí tava todo trincado o sensor lá e não funcionava, né? Colocando em Porque risco aí de quebrar o motor. como nós estamos falando de frequência de vibração, o torque é importantíssimo, né? Sim, E algo que você legal. comentou que é muito legal, né? O que está acontecendo hoje na engenharia de modo geral, né? Nós estamos trabalhando com um conceito que é downsizing de motores, então nós estamos vendo os motores cada vez menores, cada vez rendendo mais potência. Então, o espaço para você colocar a vela dentro do motor, ele está sendo reduzido. Então, o diâmetro da vela está sendo reduzido. Então, é muito importante aplicar a vela sempre com torquímetro. Isso é Sim. importantíssimo. Tem o torque e ângulo também, algumas delas têm especificação de ângulo, né? Tem. Isso é legal. Até o Eloy aqui está perguntando onde compra os manuais de serviço da Harley. Os manuais vendem em qualquer concessionária dos Estados Unidos. Aqui no Brasil elas não vendem, mas nos Estados Unidos tem bastante concessionária que tem a pronta entrega. Se não tivesse, pode encomendar. E tem bastante gente que vende online também, as em PDFs, coisas que tem que pesquisar na internet, existem. Mas lá você compra o livro, vem específico da família do chassi e do ano que você comprar. Aí tem todo ano e todo chassi tem um manual de serviço específico delas. É muito completo, é bem legal para quem gosta de mexer. Vai atrás, tem tudo que você precisa de informação ali para fazer, pelo menos a manutenção original. Tem as ferramentas que vai precisar, os torques de aperto, quantidade de fluidos, e tudo que você precisa fazer para não correr o risco de errar e danificar um sensor que nem esse, o sensor de detonação, e correr o risco de estragar o motor, né? Paulinho, uma coisa que você está comentando da venda do manual, se nós olharmos no mercado americano, no mercado europeu hoje, tá, isso é muito comum. Você vender manual, você vende até o scanner, né? Se você quiser ir lá numa concessionária comprar o scanner original, ele te vende o scanner, né? Isso no mercado europeu e americano é muito comum, né? Até por regulamentação de lei, né? Então, eles são obrigados a fornecer informação para o cliente, né? Então, é uma outra visão de mercado que eu acho que não está errado, tá? É muito Sim. boa. Eu acho que tem que abrir, né? Você vê que nem a Índia veio para o Brasil e saiu. Se eles fecharem informação, não tem ninguém que vai conseguir trabalhar nas motos. A não ser o pessoal que vai mexer de curioso, né? Então a Harley acho que sempre teve esse conceito. Tem muita gente nos Estados Unidos que faz as coisas na casa deles mesmo, na garagem, né? Então isso é um conceito da marca e então eles, eu acho, desde que eu comecei a trabalhar, eles sempre tiveram com tudo aberto assim. A Harley vai um pouco na contramão do mundo, né? Que o pessoal tá baixando o motor, a Harley tá aumentando, né? Como a característica do motor dela é um pouco antiga ainda, mesmo os motores novos, ela tem os dois mancais, as duas bielas presas no mesmo mancal do virabrequim, então o motor trabalha um pouco desbalanceado. O pessoal gosta da vibração, os É, motores são a ar ainda. diz que é Harley que não faz o Aí, tuk-tuk, não é Harley. e aí eles têm que aumentar um pouco o motor para ganhar em torque, né? Para poder atender a legislação, né? Então eles estão aumentando, pelo menos a tendência ainda está sendo aumentar, né? Hoje eles têm três motores do Milwaukee, né? Três tamanhos, né? 107, 114 e 117 polegadas cúbicas de série, né? Acho que travou aqui. Ele tá escutando? Aí caiu, peraí. Já vai voltar já. Vou chamar ele aqui, pessoal, só um minuto.
Só um minutinho, o pessoal esperar o Rio entrar de novo aqui. Boa essa pergunta do Wagner aqui, como identificar uma vela falsificada? A gente está com bastante problema no Brasil quanto a peças falsificadas. Vou perguntar para ele se tem alguma dica que eu não sei. Ele está entrando aqui já. E o Eloy está perguntando se é proibido vender manuais da concessionária do Brasil. Eu não sei se é proibido vender, não. O Hiro caiu aqui, já está de volta já. Desculpa. Imagina que isso. Eu estava falando que a Harley está na contramão do mundo, né? Como as características do motor dela não são tão desenvolvidas para performance igual os motores europeus, para manter a vibração, a temperatura, o motor refrigerado a ar ainda, eles têm que ir aumentando o volume para ganhar torque e a moto manter a característica dela funcionando bem, né? O Wagner, esse aqui, ele fez uma pergunta que é legal. A gente está tendo A gente está visualizando muito problema de peça falsificada no Brasil em geral, né? E eu acho que a NGK deve ser uma das empresas que sofre muito com isso. Aí ele perguntou se tem alguma maneira de identificar uma vela falsificada. Eu nunca vi porque eu compro no distribuidor oficial, então nunca peguei uma peça falsificada na mão para saber, mas se tiver alguma dica para passar aí é legal. Porque... A primeira dica, né, que eu acho que é fundamental, você mesmo já comentou, que é comprar de uma loja de confiança, um distribuidor de confiança, né? Essa é a primeira dica, né? Você comprar de uma loja que você conheça e solicitar a nota fiscal, porque se você tiver qualquer tipo de problema, você tem como recorrer, né? O segundo, que também está muito ligado com o primeiro, é fugir de preço barato. Isso eu sempre falo. Toma muito cuidado. Então, por exemplo, se essa peça custa, digamos, R$ 100 e você vai numa loja, está 100, vai na outra, está 98, vai na outra, está 102, perfeito, pequena variação é normal. Agora, de repente, você entra num site, o camarada está vendendo a mesma peça a R$ 50, metade do preço. Alguma coisa tem de errado, né? Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Algumas dicas é olhar sempre a embalagem, ver se a embalagem está íntegra, como está o alinhamento das marcas. Algo que é interessante, todo produto que nós importamos, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. Não dá para ver por causa da luz. Né, ele tem uma etiqueta aqui que fala importado por Cerâmicas e Velas de Ignição NGK do Brasil. Né? Então, todo produto que nós importamos para o mercado brasileiro, ele vem com essa etiqueta. Se ele for um produto nacional, ele vem escrito fabricado por Cerâmicas e Velas de Ignição NGK do Brasil. Então, é uma forma do cliente saber que o produto é um produto original. Ah, né? Legal. Dica boa. Aí tem outras questões, como acabamento, né? Você olha o acabamento, se não está muito bem feito, você olha a vela, ela tem uma arruela de vedação, né? Então você consegue muitas vezes tirar essa arruela que vem aqui na vela, né? Essa arruelinha aqui, eu não sei se dá para o pessoal enxergar. Sim. Né? Essa arruelinha de vedação, você muitas vezes consegue retirar na vela, mas de Isso dá forma geral, falsificada, né? dá falsificada. Na vela Que a NGK original não você não sai. tira, não sai. Né? Bacana. E o que é difícil é que muitas vezes, dependendo do nível de falsificação que a gente está falando, até visualmente fica difícil de você identificar. Né? Então, sempre procurar comprar em revendedores que você conheça, lojas de confiança. Né? É a Isso eu melhor acho que é dica que a gente pode fundamental, dar. porque o pessoal às vezes vê Mercado Livre, essas coisas, o pessoal sai vendendo coisa e é onde acho que está a maior parte da falsificação. Às vezes não é má vontade nem de quem está comprando, né? É que o pessoal tá pegando no mercado mesmo, né? São itens que vendem muito e eles conseguem fazer volume de venda em pouco tempo. Assim, falando de tendência, né? O Mercado Livre ele veio para ficar uma forma de comércio. Tem muita gente boa lá, né? Sim, Muita sim. gente que vende produtos de boa qualidade. Só que, infelizmente, também acontece, né? Então, ter um pouco de cuidado, olhar o preço pelo qual você está comprando é muito importante. Sim. E a loja, né? Se a loja é uma referência, tem loja física, como é
o trabalho dela, eu acho que é legal isso, porque as principais oficinas que trabalham sério normalmente compram do distribuidor, não sai comprando peça na rua, né? Então acho que é um critério legal isso, é avaliar. Ô Hiro, uma coisa que me veio agora, que eu pego muito, isso eu pego até de oficina, até hoje, por mais que pareça besteira, mas tem muita gente que não calibra o gap da vela. Não sei se vocês pegam também isso ou não, se puder falar um pouco disso, o porquê dessa regulagem, que isso aí tem muita gente que não sabe nem que tem, pega a vela, tira da caixinha e monta. Então, vamos lá. Toda vela, quando ela sai da fábrica, ela sai regulada, né? Alguns códigos de vela, você vê que depois do código, ele tem um tracinho e tem um número. Aquilo ali é a folga da vela, né? A maioria das velas de moto é 07 e 08, né? Mas pode ser que uma ou outra moto tenha um gap diferente, aí tem que olhar na especificação. Mas a grande maioria é 07 e 08, né? Só que depois que a vela é fabricada, depois que ela sai da NGK, nós não sabemos o que vai acontecer com essa vela, né? Então, nós sempre pedimos que o cliente, antes de instalar a vela, ele faça a verificação do gap, né? Um cuidado que é muito importante, né? Quando você tem velas de irídio, velas de platina, eu nunca posso, por exemplo, aqui estão os dois eletrodos da vela, eu nunca posso colocar nenhum objeto aqui e fazer esse movimento tentando abrir o gap da vela. Se eu fizer isso, eu posso danificar esse eletrodo de irídio ou de platina. Então, existe uma ferramentazinha que você põe e você consegue... Exato, você puxa por trás, né? Então, você consegue fazer a regulagem sem problema, né? Tomando alguns cuidados, mas nunca colocar nada entre os eletrodos e fazer o movimento de alavanca, que você acaba danificando a vela. Isso aí eu nem tinha passado por mim ver isso daí, mas é bom você ter falado também. Acontece. Até o pessoal aqui, Tabê Menezes, perguntou quanto a calibragem de uma vela de lídio é a mesma da original, conforme o manual. Para quem vai colocar, né? A Harley tem a vela original que aplica, tem tanto a de platina que vem desse comigo, quanto a de irídio. A gente pode usar o mesmo gap, né? Você usa o mesmo gap do original, não tem problema nenhum. Bacana. O Salera, que é um preparador de carro, muito criterioso. Já fiz alguns cursos com ele também. Ele falou que comprou um jogo para um Fusion Turbo no Mercado Livre, o preço igual da concessionária e se ferrou. É que ele precisava da vela com urgência e demorava muito para chegar na concessionária. A conclusão é que eram falsas, né? Aí ele comprou o original da Ford e se lascou. Aí tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque Fusion já não é um carro que vende muito, que vendeu muito aqui no mercado brasileiro, né? Sim. Então, uma loja independente ter um produto que venda pouco, tenha pouca venda, né? É um pouco estranho. Sim. Então você tem que tomar cuidado, né? A não ser que seja alguma loja especializada, né? Sim, é o que eu falei, né? Além do preço, porque infelizmente tem o pessoal que vende as coisas ruins no preço das boas para passar por certo, né? E ver o vendedor mesmo, ver a loja, como que trabalha, se tem loja física. Se o cara não tem loja física, eu fico meio assim, né? Então, se o cara tem loja física, como que se tem os feedbacks, né? Normalmente dá para rastrear um pouco, ter uma ideia, né? Uma dica que eu posso dar para ele, se ele estiver procurando um produto específico, ele pode ligar para a NGK no nosso 0800, que é o 0800 197 112, e nós informamos para ele qual foi o último distribuidor que comprou. Isso eu consigo fazer facilmente. Bacana demais essa dica aí, porque o Salera ele trabalha com umas preparações bem bacanas. E a gente tem um grupo de oficinas, tanto de manutenção de Harley e tudo, e eu tenho um grupo também do pessoal de calibração, de mecânica mesmo, né? O pessoal que faz preparação, outras coisas. Isso aí é uma dica que é muito legal, porque a gente sai ligando todo mundo, tem lugar que nem atende direito. E então é excelente dica. A gente pega o part number da vela lá. Tem o catálogo, dá para baixar até por aplicativo, né, da NGK hoje, né? Você consegue ver lá a especificação, tudo. Hoje você pode baixar o catálogo eletrônico no nosso site, né, que é o www.ngkntk.com.br. Você baixa o catálogo no seu notebook ou entra no App Store, iOS ou Android, e você baixa o catálogo também no aplicativo no telefone. O bacana é que ele sempre vai estar atualizado, né?
Sim, é legal. Mas é legal que ele já rapidinho, cara, em vez de ir lá procurar o catálogo online ou o catálogo de papel, pelo celular mesmo hoje já consegue resolver isso. Achei legal essa ferramenta da NGK. E aí, se não tiver encontrando, esse canal aí de ligar lá e ver o distribuidor que comprou é bem legal, bem interessante. O Ben Menezes está perguntando aqui, a Harley trabalha com gap na faixa de 1 milímetro, né, de abertura. Ele falou qual a diferença em regular para menos e para mais. Bom, essa dúvida dele é bem legal, Bem né? interessante, é. Bem interessante, né? Porque, de forma geral, quando você fecha um gap de uma vela, você diminui a tensão necessária para o centelhamento. Então, fica mais fácil pular a centelha. Então, se a gente for medir a tensão de secundário da bobina, você vai ver que com uma tensão menor, ela dispara a centelha, né? Quando você tem alguns motores preparados, com taxa de compressão muito alta ou pressão de turbo muito alta, você tem uma dificuldade para centelhar. Então, nos motores que trabalham, por exemplo, com 3 kg de pressão de turbo, 4 kg de pressão de turbo, você tem que fechar o gap da vela, senão ela não consegue centelhar a hora que entra a pressão na turbina. Aí o motor dá aquela apagada, né? Então, depende do que a gente está usando. E, de modo geral, quanto mais aberto o gap, né, você vai aumentar a tensão de centelhamento, então você abre um arco elétrico maior e melhora a queima. Só que aí entra o outro lado, o lado da durabilidade. Se você aumentou o arco aqui, a vela vai desgastar mais rápido. Então, essa questão de gap é um compromisso entre a eficiência de queima e durabilidade que a montadora preconizou. Sim, bacana, legal essa dúvida aí. Então, é esse compromisso que nós temos que conhecer para poder aplicar, né, no dia a dia. Interessante, eu gostei, eu achei bem legal essa pergunta dele, que é alguma coisa que o pessoal me pergunta às vezes, né? Tem alguma diferença, assim, como assim, a gente está falando de moto em geral, né, não é só de Harley, se você puder falar um pouco, até para poder puxar um pouco o jabá para a NGK, das diferenças das motos menores para as europeias, japonesas, que tem de diferente aí nas aplicações. Bom, aí é até interessante, né? Porque uma coisa que às vezes o pessoal pergunta para mim, pô, Hiro, qual que é a diferença de uma vela de moto para uma vela de carro, né? Basicamente, a função da vela é a mesma, né? Seja um motor de carro, seja um motor de moto, seja um motor estacionário, seja um jet ski, a função basicamente é a mesma, que é gerar centelha para dar reação de queima, né? Só que tem algumas características diferentes, né? Se nós pensarmos num carro, o motor, você tem um capô, então o motor está protegido. Na moto, o motor está exposto na grande maioria, a não sei que seja uma esportiva, com carenagem, está ali fechadinho. Mas na grande maioria das motos, o motor está exposto. Então a questão de umidade, chuva, é muito mais crítico numa moto. Então você tem que ter uma excelente estanqueidade, tanto nas velas, nas bobinas. Tem moto que já não usa mais terminais, não usa cabo, ela vai uma bobina direto. Então você tem que ter uma vedação muito boa, né? Então, essa é a primeira diferença. Como eu comentei, a maioria das motos hoje, elas são um cilindro, né? Então, se a gente pegar assim, mais 90% das motos são de um único cilindro. E se esse cilindro falhar, simplesmente a moto não pega, né? Então, uma dica que a gente pode dar para os mecânicos de moto, para os usuários, os apaixonados por moto, é manter a manutenção da parte de ignição, da parte de injeção, muito bem feita, porque evita um monte de transtorno. E se uma moto de um cilindro falhar, você está na rua, né? Sim. Infelizmente, né? Nós temos algumas concepções, né, principalmente japonesas, de moto de 2 cilindros, né, só que são 2 cilindros paralelos, divididos em V. Né? Algumas motos, por exemplo, como a Suzuki TR1000, também trabalham com cilindros em V. A Ducati também trabalha com cilindro em V. Né? Aí depende da questão de engenharia. Né? As Triumph são motores 3 cilindros em linha. Então, tem muita variação, né,
de concepções de motores, né? Os japoneses, europeus trabalham muito questão de potência, de rendimento, então são motores que trabalham com muito mais alta rotação, né? Então você tem que ter além de tecnologia, você tem que ter um grande desenvolvimento, né? Hoje nós fornecemos velas para MotoGP, para todas as equipes de moto, né? Todas as fábricas, né? Bacana. Então são tudo velas NGK, né? Legal, interessante. Então depende muito da concepção, né, de cada motor. Show. O Wesley está com uma dúvida aqui, se a tensão calculada é bem superior ao centelhamento ou é calibrada sem tolerância? A tensão, acho que do sistema de ignição, né, que vem da bobina pelo cabo, né? Basicamente, né, nós fazemos um teste de indicação de grau térmico, né, que é aquele que eu comentei no início, que a gente vai determinar o grau térmico da vela. Outro teste que nós fazemos com a montadora é o teste de durabilidade. Então, nós colocamos a vela no motor, já determinei qual tipo de vela que vou colocar lá, coloco a vela no motor, a montadora me passa as condições que ela quer que eu faça o teste, né? O teste é feito em dinamômetro, né? Então ela vai falar para mim, olha, mantém 10 minutos de marcha lenta, depois acelera para, por exemplo, 5.000 RPM, 100% de borboleta aberta. Então ela vai me passar as condições que ela quer que eu realize o teste. E o teste eu vou realizar, mais ou menos, para você ter uma ideia, 20.000 quilômetros equivale a umas 200, 220 horas de dinamômetro. Depende da rigorosidade do teste, né? Então, nós vamos realizar todos os testes conforme a montadora preconiza. Depois do final do teste, eu vou medir a tensão de centelhamento, né? Então, meço a tensão que está exigindo para o centelhamento e olho para a bobina. Qual que é a capacidade máxima, qual que é a tensão máxima da minha bobina, que está lá no projeto? Aí eu vou falar, olha, esse projeto está aprovado, está reprovado. Ou você diminui a quilometragem de troca, ou coloca uma bobina mais forte, ou troca o material da vela. Aí quem decide é a montadora, né? Dentro dos Legal, requisitos de engenharia dela, né? legal. E aí, no caso desse de preparação, aí o preparador pode também trabalhar com um sistema de ignição mais potente, tudo para poder suprir, né? Que Exatamente. nem você falou, o cara trabalhar com 3 quilos de turbo, você quadriplicou a pressão da câmara de combustão praticamente, né? Então Não, e quando a gente fala de um motor preparado, né, então você já saiu das características originais. Então, a manutenção também vai ser especificada pelo preparador, a vida útil vai ser especificada por ele. Então, ele vai falar para você, olha, cada 1.000 quilômetros troca o óleo, filtro. Ele que vai passar as coordenadas, né? as coordenadas para o usuário. Legal. O Eloy que está perguntando como faz para conseguir a ferramenta para aplicação de vela. Se for o aplicativo, tá? Acho que tanto no Android quanto no App Store, o meu iPhone, eu consegui pelo App Store. Coloquei NGK, lá já apareceu o catálogo tanto em português quanto em inglês também. Acho que É, está bem simples, né, de achar. o que eu acho que ele está perguntando é referente àquela ferramentinha, o tubinho de borracha para colocar as Ah, velas. é verdade, aquilo lá é sensacional. Eu tenho faz alguns anos já. Ah, então tá precisando de um novo, né? Eu tinha bastante que a gente tinha na oficina, mas usando com cuidado ela não estraga muito, não, mas é bem bom aquilo lá, né? Nossa, aquilo lá é sensacional. Ó, o Sheik mandando um abraço aí. Ô, Sheik, um abraço. Mas o ideal é que o cliente entre em contato com a NGK através do 0800, ou envie um e-mail para a NGK, que nós enviamos para ele o tubinho de borracha. Ah, que legal. Então ele Bacana. pode pedir que a gente manda. Bacana. Isso vale a pena. Quem não tem, vale a pena pedir essa ferramentinha. É sensacional. Não queima a mão, não queima os dedos. A vela não cai no chão. Mas Protege o bastante. seu, eu vou até Campinas e levo aí para a gente tomar um café. Beleza, vai ser um prazer enorme. Ira, a gente está acabando aqui. Foi sensacional. Acho que tirou dúvida de muita gente, inclusive minha. Foi um prazer enorme ter uma empresa que nem a NGK aqui no nosso canal. Vocês se dispuseram desde o primeiro momento, o primeiro contato. Eu acho muito legal. E essa abertura toda que vocês têm, né? Com ferramenta, com ajudar a gente a encontrar as peças. O catálogo agora ficou muito fácil. Então, eu só tenho a agradecer. Foi uma satisfação enorme ter você aqui no nosso canal.
Nós que agradecemos, agradecemos o pessoal que está assistindo a live e precisando de alguma coisa da NGK, nós estamos sempre à disposição. Para nós é um prazer. Beleza, agradeço todo mundo aí também de novo. Obrigado, pessoal. Agora vamos ver se a gente consegue dar uma acalmada para voltar a fazer mais live, mas tá meio conturbado, a gente tá com bastante trabalho, graças a Deus. O meu filho tá para nascer aí, tá para explodir. Opa, Já. parabéns. Então a gente obrigado. É um pessoal que conhece um pouco mais de perto, sabe? É por isso que tá demorando um pouco mais. O César está perguntando a vela do Edu, o pessoal da NGK está terminando de fazer aí, César. Logo mais está pronta a vela da moto dele. Uma vela especial. Vamos ver se chega nos 200 cavalos a moto dele. O louco. A gente está fazendo um trabalho Forte. bem bacana. Bom, mais uma vez, Mores, só tenho a agradecer o pessoal da NGK, toda a equipe aí, o pessoal que se dispôs a ajudar. E o que a gente puder ajudar também, se puder ajudar em algum caso aí com o Harley, a gente está à disposição. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.